Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Porcosfera. Eu me chamo Edson Hidalgo aí. Vamos falar um pouquinho aí da situação do Naves, né? A negociação casada envolvendo o Avelcar. Acho que é o nome isso, né? Bom, o Naves não faz mais plano do Palmeiras, tá? O zagueiro foi formado aí nas categorias de base do Palmeiras, está emprestado ao Alverca, clube português, desde meados de 2025 e não deve retornar para o Verdão ao final do empréstimo de julho de 2026, tá? Nem o jogador quer voltar para o Brasil neste momento. O Naves aí que cria da base do Palmeiras, o Abel não colocava ele muito, né? Das vezes que ele colocou ali, o Naves foi até bem, mas a gente sabe que o Babel Pardiola, ele não gosta de jogadores da base, né? Isso é fato, tá? Vitor Reis, Naves. Bom, qual é a estratégia do clube Alverca, né? Sobre a negociação casada. O Alverca aposta em uma negociação casada do atleta, ou seja, quer primeiro comprar o Naves do Palmeiras e depois vendê-lo a outro clube europeu por um valor maior. O plano é lucrar com sequência de negócios, tá? Já que o Alverca não teria capacidade financeira de pagar o valor pedido pelo Palmeiras. Então é uma intermediação de venda, né? Vai intermediar a venda dele, está emprestado para eles, vai intermediar e aí vai receber logicamente o valor sobre isso também, tá? Os valores envolvidos e posição do Palmeiras é o seguinte: o Palmeiras busca algo em torno de 5 a 6 milhões de euros, algo de 30 a 38 milhões pela venda definitiva do Naves, além de manter um percentual sobre uma futura negociação, tá? O Palmeiras trabalha dessa forma dos contratos, quando sai algum jogador aí realmente do Palmeiras, tá? Então, o Palmeiras, por sua vez, não pretende facilitar a saída, né? Quer ouvir todas as propostas que chegaram antes de tomar essa decisão aí. Desde que perdeu espaço no Palmeiras, no elenco principal, o Naves busca mais oportunidades e vê o futebol europeu com caminho para a sua carreira, né? Ele já está lá, então o que o Naves quer fazer? Ele quer alavancar sua carreira, porque já está na Europa, é mais fácil o trâmite da Europa para outro clube europeu, porque já está lá. Já no Palmeiras aí a gente já sabe como é que funciona. E o Palmeiras entende que essa situação, mas quer fazer um negócio vantajoso, tanto esportivo quanto financeiramente. É o que o Palmeiras sempre busca direto, né? Bom, Naves que seja feliz lá, né? Infelizmente o Babel Pardiola não gosta dele, é um baita de um zagueiro, mas a gente sabe aí que não faz mais parte do plano do Palmeiras, tá? O Palmeiras aí, vamos falar um pouquinho, o Palmeiras venceu aí o Corinthians por 1 a 0 na Neoquímica Mijão, né? Um jogo marcado aí por equilíbrio e algumas coisas que aconteceram nesse jogo, né? A gente viu lá o Andréas Pereira dando uma sambadinha lá na marca penal, tal, mas o resultado teve peso especial, não apenas 3 pontos, como a gente estava falando aí, que é o importante. Eu falei ontem na live que é importante você ter 3 pontos. Eu prefiro jogar feio do que jogar bonito e não ganhar, né? E ao contrário do time aí do Palmeiras, jogou feio, mas trouxe os 3 pontos, e isso aí também pelo impacto histórico do Palmeiras contra Corinthians, né? E o Babel Pardiola voltou a ter retrospecto positivo contra todos os rivais desde que assumiu o comando do Palmeiras. E com a vitória do derby, o treinador português recupera a vantagem aí do confronto direto contra o Corinthians, algo que havia sido, galera, equilibrado nas últimas temporadas, né? Vamos ser sinceros também que o ano passado a gente viu o que aconteceu, tanto no Paulista como na Copa do Brasil. Agora, o Babel Pardiola mantém saldo favorável diante do Corinthians, São Paulo e Santos, reforçando sua hegemonia no futebol paulista. Domínio estratégico no clássico, né? Mesmo atuando fora de casa, o Palmeiras mostrou naturalidade, controle emocional, coisa que eu falei ontem, né? Uma defesa sólida
e equipe também que organizou bem a saída de bola, né? Mesmo com a saída de bola e mesmo sem jogar com a bola nos pés, né? Então, foi eficiente nos momentos decisíveis aí. E o Abel Pardiola montou um time aí compacto que soube sofrer quando posicionado e foi cirurgicamente aproveitar as chances criadas. 4-4-2 fazendo aquela linha, aquela 4-4-2 lá atrás e atacava com 4-2-3-1, né? Depois ele mudou ali no segundo tempo, o Palmeiras estava defendendo com 3 zagueiros, né? Mas o Corinthians tentou impor ritmo com o apoio da torcida, mas encontrou dificuldade para furar o sistema defensivo do Palmeiras, que mais uma vez mostrou confiável em jogos grandes. O Corinthians caindo na sua própria armadilha, vamos ser sinceros, né? É assim que eles jogaram com a gente e é assim que a gente tem que jogar com eles, tá? Então, o Abel Pardiola aí marca nos clássicos desde a chegada ao Palmeiras e Abel construiu uma trajetória marcada por decisões, confrontos diretos. Os clássicos paulistas sempre foram tratados como jogos estratégicos e os números refletem isso. Alto índice de vitórias, poucas derrotas, consistência, mesmo atuando fora de casa. A vitória na Arena Química Mijão simboliza mais do que o resultado isolado, confirma força de trabalho do Abel Pardiola em jogos de alta pressão e consolida o Palmeiras como protagonista constante ao cenário estadual. Aí. Espero que continue isso daí, né, cara? As polêmicas tiveram, né? E aí a gente sabe que esse jogo aí é diferente de todos. Pode jogar com o São Paulo, pode jogar com o Santos, mas quando a gente enfrenta o Palmeiras, cara, quando um tá morto lá, a gente acha que o outro vai morrer de vez, não, ele sobrevive, né? É inacreditável, esse é o clássico derby, né? Vamos falar sobre o Paulinho, cara. O atacante Paulinho aí tem apresentado evolução no seu processo de recuperação lá na academia e após ter passado por cirurgia na perna direita para tratar uma fratura, estresse na tíbia, né? Exames de controle mostram resultados positivos até o momento, o que permitiu o jogador aumentar gradualmente a carga do trabalho, tá? Tanto dentro do centro de recuperação quanto o gramado na academia de futebol. Com isso, Paulinho avançou para uma nova etapa do tratamento que pode aproximá-lo o retorno aos treinos completos longo a final de fevereiro aí, eu acho que em março já tá tudo certo, tá? E apesar do progresso, ele ainda não iniciou a transição física integral com o restante do elenco. O clube não estipulou uma data oficial para sua volta aos jogos. Espero que seja logo, né? Que não seja o ano que vem, né? Porque a gente tá precisando do Paulinho o mais rápido possível. Mas o Palmeiras está se sentindo cauteloso e progressivo no plano de recuperação do Paulinho, porque é um bom jogador, né? E o Palmeiras quer ele 100% dentro de campo. Vamos aguardar aí, ver o que acontece. E Paulinho aí que foi afastado no gramado desde 2025, né? Então, já teve passagem aí pelo Atlético Mineiro, tá? E aí agora foi obrigado a operar 2 vezes antes de iniciar a recuperação sobre supervisão do Verdão aí, tá certo? Então a informação aí do Paulinho, né? E o Palmeiras encerrou aí a primeira fase do Campeonato Paulista, 100% de aproveitamento nos clássicos, né? Confirmado mais uma vez a força nos jogos, grande sob o comando do Abel Pardiola. E o Palmeiras aí venceu todos os rivais estaduais e enfrentou nessa etapa da competição com atual sólidos resultados constantes. Ao longo da fase do Paulistão, o Palmeiras mostrou maturalidade e tática e equilíbrio emocional, alto nível de competitividade nos confrontos diretos, tá? Então o Palmeiras aí tá voltando a ser aquele Palmeiras. Nos clássicos contra São Paulo, Corinthians e Santos, o Palmeiras saiu vencedor e todos somando pontos importantes, principalmente impondo respeito aos principais concorrentes estaduais, tá? E assim, o desempenho aí reforça a identidade do time das partidas, tá começando a melhorar, não tá 100%, tá encorpando, mas a evidência é a preparação específica para jogos de maior expressão, até contra o Flamengo. O Abel Pardiola também é a força em jogos grandes, né? O aproveitamento perfeito nos clássicos amplia os números positivos do Abel Pardiola em confrontos regionais desde a chegada dele no clube, tá? Ele transformou o Palmeiras em um time competitivo, isso desde a época de 21 e 22, né? Que é difícil de ser batido, extremamente eficiente contra rivais históricos, tá?
Então, fechar a primeira fase do Paulistão invicto nos clássicos fortalece o ambiente, lógico, interno, né? Não tem o que falar. E também aumenta a confiança aí do elenco, empolga aí a torcida, né? Para uma reta final do campeonato. E também o Palmeiras chega às fases decisivas não apenas com bons números, né? Mas com uma moral elevada aí e a certeza que pode competir em alto nível contra qualquer time aí rival, tá? Então o Palmeiras aí tá muito bem. E a Confederação Brasileira, galera, anunciou o árbitro Davi Lacerda, que será responsável por apitar o confronto Internacional e Palmeiras, que acontece na terceira rodada do Campeonato Brasileiro no estádio lá em Beira-Rio, em Porto Alegre, tá? A partida vai ser quinta-feira, dia 12 de fevereiro, né, às 9h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Davi Lacerda, Espírito Santo, assistente e VAR. Ainda não foram divulgados oficialmente pela CBF no momento, tá? Mas a gente vai estar aí de olho para passar para vocês, tá? A transmissão você pode assistir pela Amazon Prime Video, tá? E aí, a escalação aí a gente vê aí para vocês, manda tudo certinho quando sair. Sobre o John Arias, tá? Deve chegar ao Brasil aí e ao Palmeiras no final dessa semana e no início da próxima, antes de sexta-feira, dia 13. Segundo aí a gente tem apuração, ele está na Inglaterra resolvendo as pendências burocráticas antes de vir para o Brasil, tá? Ele foi anunciado oficialmente para o Palmeiras no dia 7 de fevereiro, com contrato até 2029, após sair do Over, né, de lá, e aí a estreia provável dele, ele não jogará na partida dia 12 contra o Internacional, porque ele tá lá, e nem diante do Guarani dia 15, tá? Mas deve estar disponível para os mata-mata no Paulistão a partir do dia 21 ao 22 de fevereiro, que é dia 21 é meu aniversário. Então, esse é meu presente de aniversário aí, o John Arias aí, vindo para o Palmeiras, tá? E também a expectativa da sua estreia ocorra no Brasileirão diante de quem? O próprio Fluminense, dia 25 de fevereiro. Olha que legal. Então, galera, fiquem com Deus. Lembrando aí que quarta-feira aí nós vamos ter aí um pré-jogo, tá? Vai estar o nosso amigo aí do Internacional, já estamos marcando com ele. E na quinta-feira estaremos lá na live dele também, tá certo? Avante palestra! Porcosfera neles! Um beijão, fiquem com Deus e avante palestra!